E este tema coral que o Camerata acaba de nos apresentar é um desafio missionário, porque ele deixa muito claro que o povo de Deus está buscando exatamente esta missão que tem a ver com a evangelização de todas as pessoas, com o discipulado cristão, levar as pessoas a Cristo e discipulá-las, ensiná-las, conforme Jesus mesmo colocou a sua igreja. Ele disse pouco antes de retornar ao Pai: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Nenhuma nação vai ficar de fora, mas todas elas. E à medida que esses discípulos estão sendo ganhos para o Senhor Jesus, eles também estão sendo discipulados, isto é, ensinados a fazer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Palavra do Senhor Jesus em Mateus 28, 18 a 20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dentro desta ordem está a evangelização, o batismo, pois ele também diz, batizando-os, isto é, os discípulos feitos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e também os ensinando a guardar todas as coisas. Então, nós recebemos agora, através do Camerata, este desafio, esta palavra do Senhor. Vamos pegar a nossa missão, vamos adotar a nossa missão, vamos cumprir a nossa missão. Esta camiseta vocês já conhecem muito bem, eu a tenho vestido neste mês de março, porque é a camiseta oficial de missões mundiais para este ano. Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar, de acordo com 2 Timóteo 1:7. E 2 Timóteo 1:7 diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, de temor, de receio. Pelo contrário, ele nos deu um espírito de coragem, de poder e de equilíbrio. É com base neste versículo que nós, batistas brasileiros, neste mês de março, estamos focando missões mundiais. E somos, então, convocados a vivermos este poder que transforma. E sabemos que o poder que transforma, ou o poder de transformar, é o poder do Evangelho. Então, todo este tema, ele basicamente quer dizer o seguinte para você e para mim: vivamos o Evangelho, porque o Evangelho é quem nos transforma. Nós vimos domingo passado este mesmo texto, este mesmo tema, mas debaixo da palavra ousadia. Vivamos o poder de transformar, mas vivamo-lo com ousadia. Vivamos o poder de transformar, mas façamo-lo com ousadia. Nesta ocasião, gostaria de colocar a palavra entusiasmo. Vivamos o poder de transformar, ou vivamos o Evangelho, mas vamos fazê-lo com muito entusiasmo. Vamos fazê-lo com muita vibração no coração e na alma. Não apenas ousadia, mas entusiasmo. E eu creio que as duas palavras estão relacionadas em termos da vivência do Evangelho. Na medida em que nós temos ousadia, destemor, coragem, nós temos da mesma forma muito entusiasmo. Nós temos da mesma forma muita vibração, muita empolgação para vivermos o Evangelho. A palavra entusiasmo é uma palavra originalmente da língua grega, e mesmo quando a palavra entusiasmo, que vem do latim entusiasmus, ela continua a vir do grego porque o latim adotou a palavra grega. E então, falando em entusiasmo, nós estamos falando exatamente em toda esta vibração interna. A palavra entusiasmo, quando vista do ponto de vista da língua grega, ela tem ali no início em, que quer dizer dentro, tu tem a ver com theos, isto é, Deus. Então, entusiasmo, no seu sentido mais básico na língua grega, tem a ver exatamente com a presença de Deus dentro de uma pessoa. Era usada esta palavra
para significar, por exemplo, êxtases religiosas, ou aqueles momentos de transe, por assim dizer, em que a pessoa se dizia tomada por alguma divindade e então passava a agir de uma maneira muito empolgada. Então, entusiasmo tem a ver com a presença de Deus. Agora, acontece que, na medida em que as pessoas foram deixando o politeísmo de lado, na medida em que as pessoas voltaram-se para a fé cristã e adotaram o monoteísmo, isto é, um único Deus, em termos da sua confissão de fé, então entusiasmo deixou de ter esta conotação religiosa, como sendo êxtase, como sendo um transe religioso, e passou a significar exatamente esta empolgação. Agora, é bom nós pensarmos que, uma vez que a palavra, na sua origem, tem a ver com a palavra Deus dentro, então por que não pensarmos hoje que entusiasmo nas mãos do Espírito Santo tem a ver com a empolgação dentro de nós para vivermos este poder de transformar, ou seja, vivermos o poder do Evangelho. Até porque quando a pessoa vem a Cristo, ela vem de uma maneira extraordinária, ela se sente entusiasmada, ou não é verdade? Ela se sente empolgada. Vamos pensar, por exemplo, você pensa e eu penso, quando nós individualmente viemos à pessoa de Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Naqueles primeiros tempos, quando nós tínhamos aquele primeiro amor incandescente dentro de nós, quanto entusiasmo! É evidente que, com o passar do tempo, vamos amadurecendo na fé cristã, vamos conhecendo mais do Senhor, e nós vamos, neste amadurecimento, sabendo como manifestar e expressar a nossa empolgação e o nosso entusiasmo. Mas uma coisa não podemos deixar que aconteça, é que o entusiasmo pelo Senhor e pela evangelização, pela fé cristã, deixe de existir dentro de nós. O simples fato de termos a certeza da salvação já é básico para que esse entusiasmo tome conta de nós. Estava recentemente fazendo estudos e lendo e deparei-me com uma citação, uma afirmação do saudoso doutor Russell Shedd, respondendo à pergunta: será que eu posso perder a minha salvação? Esta pergunta foi colocada para ele. E ele respondeu da seguinte maneira: veja bem, se você é uma pessoa salva por Jesus Cristo, você não pode perder a sua salvação. Agora, se você é uma pessoa salva por outra pessoa qualquer, ou por um sistema qualquer, por outra coisa qualquer, aí sim você pode perder a sua salvação. Ele deixou muito claro isso. Sendo salvos por Cristo Jesus, nós estamos salvos para todo sempre. E então nós podemos, com entusiasmo, com empolgação, ambos vindos do Espírito Santo, dizer às pessoas: creia em Jesus, aceite Jesus, confesse Jesus, receba Jesus, porque eu criei em Jesus e creio. Eu aceitei Jesus, eu abri o meu coração para Jesus e eu estou salvo para todo sempre. É esta certeza que enche o nosso coração de entusiasmo. E então, quando nós pregamos a alguém, ou conforme ouvimos através do antema coral, quando nós recebemos, aceitamos a nossa missão de levar a salvação e de levar o discipulado, nós o fazemos com bastante entusiasmo, com bastante alegria. Por quê? Porque temos a certeza eterna de uma salvação eterna. Cristo se ofereceu por nós, para que fôssemos salvos para todo sempre. Então, o entusiasmo, isto é, toda esta alegria, toda esta empolgação que vem do Espírito Santo, nos move a vivermos com entusiasmo o poder de transformar, ou seja, o poder do Evangelho. Não há razão para qualquer constrangimento
E não há razão para nenhuma decepção. Em Romanos capítulo 1, 16, e eu gosto muito desse versículo, mencionei-o na semana passada, o apóstolo Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho, porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesta expressão, todo aquele que crê, está incluída toda e qualquer pessoa, em qualquer cultura, em qualquer geração, em qualquer século, em qualquer época, que crê em Jesus de todo o seu coração. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus. E eu tenho certeza que você pode repetir Romanos 1,16 com toda a empolgação e o entusiasmo do seu coração. Eu não me envergonho, isto é, eu não me decepciono. Esta palavra, ela tem a ver também, no grego, com a conotação de a gente se decepcionar, porque aquilo que nós cremos ou que nós aceitamos pode ser faltoso, isto é, pode não ser adequado. Não é o caso do Evangelho. Nós jamais vamos nos decepcionar com o Evangelho porque falta alguma coisa nele. Não há nada a ser completado no Evangelho. Não há nada a ser acrescentado ao Evangelho. A palavra de Deus é completa em si mesma. Não precisamos fazer nada para acrescentar coisa alguma. Por isso o Evangelho não nos decepciona. Por isso nós não nos envergonhamos dele. Você observou, por exemplo, na leitura que fizemos do capítulo 1 de 2 a Timóteo, na semana passada, lemos todo o capítulo, que o apóstolo Paulo, no versículo 8, ele diz o seguinte a Timóteo: depois de haver exortado a que ele permanecesse firme, porque Deus havia dado a ele não um espírito de covardia ou medo, mas de coragem, de poder. E ele então diz com muita clareza ao jovem apóstolo, ao jovem Timóteo, que era o seu filho na fé e filho também no ministério, que ele não deveria se envergonhar das cadeias. Ele diz, portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O apóstolo está dizendo, olha, Timóteo, você tem o poder de Deus, você tem a coragem que vem de Deus, você não tem covardia alguma no seu coração, você não deve ter medo algum, e aqui a questão da coragem não é para qualquer circunstância de vida. Se nós aplicarmos diretamente este contexto, é a coragem para enfrentar as perseguições, é a coragem para enfrentar as oposições, é a coragem para enfrentar as pressões por causa do Evangelho. É isto que Paulo está querendo dizer num sentido imediato do texto. Então, Timóteo, uma vez que Deus não deu a você este espírito de covardia, mas sim de poder, de amor, de equilíbrio, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus e nem de mim, que sou prisioneiro do Senhor. Não se decepcione, porque o Evangelho é o poder de Deus. Não se decepcione, porque eu estou sofrendo por causa desse Evangelho e desse testemunho do nosso Senhor. Diante disso, nós vamos viver com entusiasmo. Nós vamos viver com empolgação. Viver o quê? O Evangelho. Este poder de transformar. Por exemplo, em João, no capítulo 4, que você conhece muito bem, que é o texto que fala da mulher samaritana, lendo a partir do versículo número 39, porque a palavra nos diz que depois do encontro que ela teve com Jesus, ela retornou à sua comunidade. Isso está bem claro. E a partir do versículo 39, nós encontramos um testemunho dado pelos próprios samaritanos. Então, João 4, 39 em diante. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito:
ele me disse tudo o que eu já fiz. Eu imagino, pessoalmente, que eles não creram apenas porque ela disse isto. Ele disse tudo o que eu já fiz, mas porque ela o fez, isto é, ela o disse com tamanha empolgação, com tamanho entusiasmo, com tamanha convicção, que eles foram realmente levados a entender que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, isto é, o ungido prometido por Deus. Tanto assim que o texto diz: quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Durante 2 dias, o Senhor esteve em comunhão naquela comunidade samaritana. Num momento e num tempo, sabemos muito bem historicamente, em que judeus e samaritanos não se davam, por questões acontecidas séculos antes, quando houve toda aquela mistura de outros povos e culturas em Samaria, e, de certa maneira, os samaritanos passaram a ser vistos pelos judeus como sendo meio judeus, não 100% judeus. Então havia toda esta incompatibilidade entre samaritanos e judeus. Samaritano chegava a ser uma espécie de xingamento entre os judeus. Mas Jesus, sendo judeu, e os samaritanos, sabendo que ele era judeu, o convidaram a que permanecesse com eles, e ele ficou 2 dias, certamente falando, certamente ensinando, certamente ministrando, certamente tocando os corações dos samaritanos. E então a palavra diz: muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E disseram à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que os alcançou foi a mensagem de Jesus. O que os transformou foi a mensagem do Senhor. O poder de transformar chegou até eles. Mas eu tenho certeza, pessoalmente, de que o entusiasmo dela, a empolgação dela, impactou aqueles samaritanos. Pois ela diz: olha aqui alguém que disse tudo o que eu já fiz. Eles a conheciam, eles sabiam quem ela era. A história dela não era desconhecida deles, mas ela, com coragem, disse isto: este aqui disse tudo o que eu já fiz. E a palavra então nos diz que eles creram, e depois disseram a ela: já não é mais por aquilo que disseste, mas nós mesmos experimentamos, vimos, ouvimos, sentimos, conhecemos que este é verdadeiramente o Messias, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, o Salvador do mundo. Aquela mulher samaritana viveu o poder de transformar, e ela o fez com entusiasmo, movida pela presença do Senhor dentro dela, pela transformação efetuada pelo Senhor Jesus. Pensamos, por exemplo, em Atos capítulo 4, que para mim sempre foi e sempre será uma extraordinária aula, já nem digo narrativa, mas uma aula do poder de Deus na vida do seu povo e como a igreja em Jerusalém soube reagir a todo tipo de pressão, particularmente naqueles dias imediatamente após o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Pois em Atos, no capítulo 4, nós sabemos, como mencionei domingo passado, quando falei da ousadia, falando a partir do versículo número 31 em diante, a palavra dele, suplicando a Deus mais coragem, mais ousadia, não livramento, mais coragem. Mas por quê? Porque a ousadia deles, a coragem deles,
Isto era movido pelo entusiasmo dentro deles. Pedro e João disseram ao Sinédrio, isto lemos no versículo número 19, os senhores mesmos, falando agora ao Sinédrio, julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Senhores, então, julguem. Nós vamos ouvir Deus antes de ouvir os senhores. E mais, nós não vamos ficar calados porque a ordem foi esta: calem-se, parem de falar. E a Bíblia diz que com muitas ameaças, os integrantes do Sinédrio pressionaram Pedro e João, mas eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E mais ainda, nós não vamos ficar quietos diante de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos. Eles estavam o quê? Corajosos, claro. Por quê? Porque estavam cheios de entusiasmo, cheios de empolgação. O que nós vimos, o que nós ouvimos, isso é suficiente. E nós vamos continuar falando. Não pensem os senhores que os senhores vão nos dispensar agora para nós ficarmos quietinhos. Não, senhores, sairemos daqui falando. Já sairemos daqui proclamando tudo o que vimos e ouvimos. Eu me pergunto, esse entusiasmo está dentro de mim? Essa empolgação espiritual está dentro de mim? Esta é uma noite, como foi pela manhã, em que nós mencionamos as bênçãos recebidas. E você vai escrever no chat, daqui a alguns minutos, que bênçãos você deseja sejam mencionadas perante toda a igreja. E nós faremos isto. O irmão Cezinha vai depois ler as bênçãos que vocês escreverem no chat. E eu digo, diante destas bênçãos, pelas quais vamos render graças a Deus com você, nós vamos deixar de falar, nós vamos ficar quietos, nós vamos ficar amordaçados, nós vamos ficar impedidos? Não. Só de ouvir o relato das bênçãos que Deus tem dado a você, meu irmão e minha irmã, nós vamos continuar falando, porque isto há de empolgar o nosso coração, há de entusiasmar o nosso coração. Há alguns anos participei, com outros pastores da nossa Convenção Batista Brasileira, de uma campanha nacional de evangelização em Portugal. Foi um convênio, naquela época, entre a Convenção Batista Portuguesa e a Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Mundiais. E lá nós estivemos, um grupo de pastores, se não me falha a memória, uns 30, 40 pastores do Brasil. E fomos distribuídos pelas várias igrejas da Convenção Batista Portuguesa. Coube-me pregar em Cascais e também em Coimbra. Naquela época, o pastor da Igreja Batista de Coimbra era o saudoso pastor Daniel Machado. E eu tive a honra de ficar com ele uma semana, participando com a Igreja Batista de Coimbra de todas as atividades e das conferências evangelísticas todas as noites. Durante o dia, o pastor Daniel Machado, que tem parentes em nossa igreja, a família Pego, é a família da esposa dele, irmã Eunice. E ele então saía comigo para visitas evangelísticas. Andávamos pela cidade de Coimbra visitando as pessoas, algumas no seu emprego, outras nos seus lares. E o interessante é que o pastor Daniel Machado carregava um bloco de folhetos no bolso do paletó. Onde quer que ele estivesse, ele tinha sempre aquela disposição, aquele entusiasmo, aquela empolgação de puxar um daqueles folhetos e apresentar o evangelho à pessoa com quem ele estava conversando. Eu não o vi desperdiçar uma única oportunidade. Impressionante.
o tempo todo falando de Jesus, já preparado. Ele não saía dizendo, que pena que eu não tenho um folheto aqui, que pena que eu não tenho um evangelho de João, mas que pena que eu não trouxe nenhuma literatura comigo. Não, ele já estava com tudo ali e a cada pessoa ele entregava, ele anunciava Jesus com total ousadia e também total entusiasmo. Extraordinário isto. Empolgação, entusiasmo para viver o poder que transforma. E quantos são aqueles que têm aproveitado momentos assim? Às vezes, momentos que passam com rapidez, mas a pessoa vai em cima, não deixa passar aquela oportunidade. Extraordinário isto. Tenho ouvido testemunhos nesse sentido, às vezes debaixo de tremenda perseguição, pressão, como de um jovem pastor na Ásia que deu o seu testemunho num evento da Aliança Batista Mundial, dizendo das perseguições enormes, da pancadaria que ele sofria, muitas vezes açoitado por causa do evangelho, colocado em solitárias, muitas vezes. E ele dizia, assim que eu era liberado, eu já voltava para pregar. Eu já saía à rua. Era um jovem, talvez 35 anos, mas com uma disposição, com um entusiasmo, com uma empolgação, com uma ousadia, porque as duas coisas estão lado a lado, como eu disse. A ousadia e o entusiasmo. Uma alimenta a outra e se retroalimenta para apresentar o evangelho. Viva o poder de transformar, isto é, viva o evangelho que não nos decepciona exatamente por ser a verdade absoluta de Deus, por ser o poder de Deus, e de cujo testemunho nós também não nos envergonhamos. Como o próprio apóstolo Paulo diz a Timóteo, não se envergonhe do testemunho de Jesus e do meu testemunho como prisioneiro dele. Não se envergonhe, não se sinta decepcionado com as minhas prisões. Eu não estou sendo preso porque fiz algo errado. Eu estou na cadeia porque tenho feito aquilo que Deus pediu de mim. Então, não se decepcione comigo, não se envergonhe do meu testemunho, porque o meu testemunho é o testemunho de Jesus. Meu irmão e minha irmã, onde quer que você esteja colocado hoje, e Deus sabe onde você está, Deus sabe tudo sobre você, inclusive as circunstâncias nas quais você se encontra, as circunstâncias em termos do seu testemunho do Evangelho. Você pode estar debaixo de grande perseguição, até mesmo dentro da sua família. Você pode estar embaixo de grande pressão no seu trabalho, por causa do Evangelho. É nesse sentido. Você pode estar sendo pressionado, você pode estar sendo oprimido por causa da sua fé. Quantas vezes? Mas não se envergonhe do testemunho de Jesus, não se envergonhe do poder do Evangelho, porque o mesmo poder que transformou você pode transformar qualquer pessoa. Então, viva o poder de transformar, mas viva com entusiasmo, viva com empolgação. E conforme vimos na semana passada, viva com ousadia. Vamos orar agora. E dentro da minha oração, eu quero também orar por você que está me vendo e ouvindo, mas que possivelmente ainda não recebeu Jesus no seu coração. Isto é, ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Mas eu tenho certeza que uma vez abrindo o seu coração para Jesus, você também vai ter toda a ousadia e toda a coragem e toda a empolgação e todo o entusiasmo para falar deste poder
que já terá transformado a sua vida. Vamos curvar as nossas frontes em oração. Muito obrigado, Senhor, pelo poder do Evangelho, poder do qual nós nos envergonhamos, poder com o qual nós não temos nenhuma decepção, em absoluto. Mas o poder do Evangelho que transforma todo aquele que crê. E eu peço para os meus irmãos e irmãs em Jesus que sejam tomados desse entusiasmo espiritual, dessa empolgação que vem do Espírito Santo, para aproveitarem todas as oportunidades e anunciarem o teu testemunho na vida deles. Eles não têm que falar de alguma outra pessoa ou do que aconteceu com outra pessoa, mas sim o que aconteceu com eles, a partir do momento que disseram: eu creio em Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Enche-nos, pois, Senhor, do teu entusiasmo, enche-nos da tua coragem. E agora, você que está me vendo e ouvindo, se você ainda não teve a oportunidade de receber Jesus no coração, repita agora no seu coração, com toda a fé, estas palavras da oração que eu vou fazer. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque tu morreste por mim. Eu te agradeço, porque tu levantaste-te da morte por mim. Eu te agradeço, porque tu és o Cristo vivo e eterno. E agora, Senhor Jesus, eu abro o meu coração para ti. Entra no meu coração. Transforma o meu coração pelo poder do teu evangelho. Faz em mim, Senhor Jesus, o milagre do novo nascimento. E através de mim, abençoa a minha família, os meus amigos, o meu universo de relacionamentos. Senhor Jesus, eu não me envergonho do teu evangelho. Eu te agradeço pelo teu poder na minha vida. No nome teu eu oro. Amém. Se você tomou esta decisão, eu peço a você a fineza de colocar isso no chat, ou então de nos mandar um WhatsApp para o número da nossa igreja, aí está, 11, que é o código de São Paulo, 94295-9392. Se você estiver assistindo e participando deste culto através do nosso aplicativo, ali tem um lugar apropriado para você nos mandar uma mensagem de que você também está seguindo a Jesus. Isto vai trazer muita alegria para nós. Vou dizer mais ainda, vai nos dar mais entusiasmo para nós vivermos o poder do Evangelho. Então, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que acaba de tomar esta decisão. Deus abençoe a sua família e continue sempre firme neste poder de Deus, que é a salvação de todos aqueles que creem. Agora, você também é um destes que creem no poder de Deus.